Celebramos o quarto domingo do tempo comum. A palavra de Deus é motivadora. Primeira leitura, profeta Jeremias. Deus diz ao profeta: antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Qual é o contexto desta leitura? Por volta de 627, 26 antes de Cristo, quando o reino de Israel, após a morte do rei Salomão, se dividiu. Nesta divisão, os reis que assumiram o reinado foram reis ímpios. Antes havia a fé no único Deus, o Deus de Israel. Com a divisão do reino, reino do norte, reino do sul, os novos reis que assumiram os reinados introduziram a idolatria, incentivaram a fé em outros deuses. Israel se destacava justamente pela fé no seu único Deus. Aquilo que foi construído, uma fé que foi construída, fortalecida, agora ela se enfraquece. Não é mais o Deus único, mas o povo passa a adorar também outros deuses. Como a história muda, ela é dinâmica e Deus age através da história, Deus suscita um novo rei, o rei Josias, que governava sobre o reino do sul, Judá. E com o rei Josias, Deus põe no coração deste rei para que ele trouxesse de volta a adoração ao único Deus. E portanto ele começa a fazer com que cresça no seu reinado a fé do povo de Israel, a fé de outrora. E é nesse momento que Deus chama o profeta Jeremias para que ele ajudasse nesta missão. Bom, o povo já havia se afastado de Deus, Deus único, para a idolatria. O povo já havia construído, após muitas décadas, essa nova fé, essa nova forma de viver a fé. Como fazer o povo deixar a idolatria e voltar àquilo que era a fé originante, originária, voltar à verdadeira fé. Deus chama Jeremias e antes de dizer para ele do grande desafio da missão, Deus o trata com carinho, com amor. Ele diz estas palavras que eu repeti da leitura que foi proclamada. Palavras de ternura. Antes de formar-te, eu te conhecia, te consagrei. Por que Deus diz isto ao profeta? Porque sabendo do que ele iria enfrentar, só uma coisa poderia
fazê-lo permanecer fiel. O amor a Deus. E o amor a Deus acontece nesta relação. Nós nos sentimos amados por Ele, e amados por Ele, nos apaixonamos. Não existe amor a Deus sem uma experiência com o amor que Ele nos oferece. O nosso coração se apaixona cada vez mais à medida que recebemos a força desse amor. E quando a força do amor de Deus habita em nós, e ela habita através do seu Espírito, por isso Deus o chamou, e Deus o consagrou. Deus chamou o profeta Jeremias e o consagrou. É somente isso que nos possibilita seguir e passar por todas as adversidades, ter consciência daquilo que Deus nos pede e colocar ali todas as nossas forças. Todas as nossas forças. O profeta Jeremias coloca todas as suas forças. Mas por quê? Porque Deus diz para ele: eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze, contra todo o mundo, frente aos reis, frente a todos. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te. Deus nunca deixou os seus profetas sozinhos, nenhum momento. Todos eles passaram por muitas dificuldades, mas Deus os honrou na sua promessa. Isto para a nossa vida também. Entender que o contexto que nós vivemos hoje não é um contexto favorável. Não é um contexto favorável para a fé. Não é um contexto favorável para a religião. Não é um contexto favorável para nós católicos. De todo lado, nós ouvimos não somente críticas, observações, mas ataques. É uma forma de tentar nos fazer deixar a fé que nos trouxe até aqui. E quantas pessoas já deixaram a sua fé? Quantas pessoas, elas não participam mais de uma religião e não participam mais da sua igreja? Quantas pessoas deixaram de ser católicas e deixaram de ser cristãs? É crescente no mundo o número das pessoas que se dizem ateus. E é preocupante. É crescente o número de pessoas que dizem que pode viver muito bem sem a religião, e que a sua relação com Deus é feita de forma subjetiva. Só que o que a gente vê que fora da religião, fora da igreja, numa relação subjetiva com Deus, está acontecendo uma grande confusão. Não se sabe nem no que acreditar. Sem doutrina, sem a fé que é transmitida, sem tradição, não existe direção. Se vive essa relação subjetiva com Deus, misturando tudo, e muitas vezes até contradizendo, sem entender. Por isso que a nossa igreja católica,
Ela orienta os pais a, desde pequeninas, as nossas crianças serem formadas na fé. A catequese infantil, olha a preocupação da igreja. Desde pequeninas, 9 anos de idade, passando pela infância, já entrando na adolescência, todo um tempo de preparação, de educação na fé, para que as nossas crianças, depois adolescentes e adultas, saibam dar respostas, explicações daquilo que acreditam. Saibam dizer de fato no que acredita. Não essa mistura que envolve tantas formas de espiritualização. É uma mistura, confunde as pessoas e faz a gente pensar nesse tempo da idolatria que viveu o povo de Israel e que Jeremias teve que assumir a missão de fazer o povo entender. Não é fácil hoje viver a fé, mas para aqueles que querem viver a fé, Deus está dizendo: eu os transformarei numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze, contra todo o mundo, independente de tudo. Eu estou contigo. Deus está ao nosso lado. Nós ouvimos, segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo está falando da caridade. Caridade é benevolência, também entendida como amor. Lógico, não existe amor sem caridade, e não existe caridade sem amor. A caridade é a forma com que nós nos colocamos diante de tudo, aprendendo que diante de tudo é preciso buscar não guardar rancor, não cultivar a raiva, os desafetos, não se alegrar com aquilo que não é certo, mas buscar a verdade, é crer, é suportar, é esperar e é desculpar tudo. Eu vejo essa passagem da carta de São Paulo aos Coríntios como aquilo que nós deveríamos todos os dias nos propor viver, para que as nossas relações sejam bem melhores construídas, para que a gente permita que aquilo que tem demorado muito em nossa vida, que é esses distanciamentos que nós provocamos por coisas às vezes tão pequenas, e esse esfriamento em relação ao que vivem as pessoas, que isso não demore muito na nossa vida, mas que a gente procure de coração aberto e muito livre viver, sentir e poder permitir que tanto as pessoas quanto também nós sejamos mais leves. Há muito peso que carregamos, muito peso. Quer se sentir leve? Faça como São Paulo disse: vive estas virtudes, todo dia se propõe a vivê-las. Procure crescer nelas e você vai perceber como a vida é suave, como as coisas são simples.
mas nós temos uma grande tendência em complicar tudo. Eu não sei porquê. Nós temos a chave da alegria e da felicidade, mas optamos sempre pela tristeza. Optamos sempre por aquilo que é ruim. Há uma inclinação para isso. Talvez a resposta esteja um pouco também no nosso subconsciente. E por fim, no Evangelho segundo Lucas, Jesus, ele voltando para Nazaré, vai à sinagoga. É aquela passagem em que Jesus anuncia o profeta Isaías e depois ele diz: hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabastes de ouvir. Que Jesus diz: hoje vocês estão vendo Deus falar diretamente. Outrora, Deus falava através da lei e dos profetas. Agora, Deus está falando numa comunicação direta. Jesus está dizendo: hoje se cumpriu. Tudo que vocês ouviram e receberam de Deus está aqui diante de vocês. E Jesus inaugura, com a palavra do profeta Isaías, o seu itinerário de missão. Mas acontece que Jesus, ele foi criado em Nazaré, desde a sua infância, até os 30 anos de idade. Cresceu ali, conviveu naquela pequena aldeia, todos conheciam Jesus, tanto que quando Jesus na sinagoga fala, se apresenta como cumprimento da palavra de Deus, todos se questionam: mas não é ele o filho de José? Ele nunca fez nada de extraordinário, sua infância foi aqui, sua juventude foi aqui. Ele nunca fez nada de extraordinário, nunca percebemos nada de extraordinário nele, para hoje ele dizer que é a palavra de Deus que se cumpre, que olhando para ele nós estamos vendo a vontade de Deus que ultrapassa a lei e os profetas. Ele assume a imagem daquele que nos traz Deus diretamente, nos fala diferente de tudo aquilo que a gente aprendeu até agora sobre Deus. Mas quem deu a ele esse conhecimento? De onde ele tirou? De onde ele vem tanta sabedoria? Questionam Jesus. E Jesus dá a resposta, dizendo que nem sempre houve grandes sinais nos escolhidos de Deus. E ele cita, portanto, a viúva de Sarepta e cita também o leproso Naamã. O que eles tinham também de especial? Nada. E no entanto, tantas viúvas para Deus enviar o profeta Elias, e Deus enviou para a viúva de Sarepta. Ela não tinha nada de extraordinário. Tantos leprosos em Israel, e Deus envia o profeta Eliseu para curar Naamã. E o que Naamã tinha de especial? Nada. Ao dizer isto, os que estavam na sinagoga ficam furiosos, enraivecidos, expulsam Jesus da sinagoga, o levam para fora da cidade, com a intenção de jogá-lo ou lançá-lo no precipício, tirar a vida de Jesus. Por que tanta raiva de Jesus? Por que sentiram tanta raiva de Jesus a ponto de querer tirar a sua vida? E aí, trazendo para o nosso tempo, para a nossa vida, a gente pensa assim: por que as pessoas têm tanta raiva? Por que ainda existe tanta expressão de raiva quando nós falamos
de Deus. Porque às vezes até mesmo dentro da nossa casa, as pessoas criam conflito quando nós queremos falar de Deus, quando nós queremos viver. E quantas vezes a gente não ouviu as pessoas dizerem: mas você vem falar para mim de Deus? Mas você? Quem é você para falar estas coisas? Somos pequenos, guardamos um tesouro em vaso de barros, não somos perfeitos. Não existe ninguém perfeito que tenha toda a autoridade para falar das coisas de Deus. Não existe ninguém perfeito que tenha toda a autoridade para falar das coisas de Deus. Mas existem aqueles momentos que Deus fala ao nosso coração, e apesar de todas as nossas fraquezas, Deus está habitando o nosso coração, e nós vivemos esse esforço de corresponder. Mas parece que o nosso esforço provoca as pessoas. Parece que as nossas boas intenções incomodam as pessoas. E quantas vezes, não sei, talvez isso tenha acontecido com você, mas acontece com muitos. Quantas vezes a gente deixa de ser convidado para ir num lugar, porque as pessoas falam que a gente é careta, porque você fez uma opção talvez de não tomar uma bebida alcoólica, ou talvez porque você não se enturma muito em algumas conversas, em alguns estilos. Quantas vezes nós deixamos de ser convidados a certos locais? Quantas pessoas dizem assim: mas você está fazendo o que aqui? Simplesmente porque nós estamos todos os domingos na igreja, porque lemos a palavra de Deus. Então existe lugar próprio em que nós devemos estar e outros não? Será que não deveríamos estar sobretudo nos lugares mais impróprios, mas não para fazer parte deles, mas para que sejamos uma lâmpada acesa, iluminando tanta escuridão? Talvez você escute, talvez tenha escutado, mas está indo muito à igreja, está indo demais na igreja, tem alguma coisa errada lá, e as pessoas até desconfiam de você, ou desconfiam, né? Porque estão indo demais à igreja. E às vezes você tem que comprar uma briga para vir na igreja, para fazer parte de uma pastoral, de um serviço, de um movimento. Quanta gente não aceita fazer parte, porque isso vai gerar um grande conflito dentro de casa. E eu fico pensando, tira-se coisas bonitas, ricas, valiosas, para se oferecer coisas vazias, sem sentido nenhum. Não pode isso, mas tantas outras coisas se pode. Jesus passou por isto, por reafirmar a sua missão e saber muito bem que Deus confiava nele. Jesus não voltou atrás, não desistiu, e a palavra diz no final do Evangelho que, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Então é preciso a gente saber o que quer, é preciso a gente ter muita convicção do que a gente quer, senão a gente perde o caminho, senão nos tiram do caminho. É preciso ter muita convicção e certeza do que quer, para ser forte e não desistir. Olhando para a liturgia de hoje, palavra de Deus, guardemos o nosso coração. Deus nos ama, tem para nós uma missão. Independente de qual sejam as dificuldades, Ele
não nos deixará tremer diante delas, mas Ele está conosco e vai nos defender. Guardemos em nosso coração que a vida é tão simples, tão suave. Só vivemos algumas virtudes que a palavra de Deus nos oferece. Aqui São Paulo nos oferece uma lista delas, que muitas coisas desnecessárias deixam de existir, e todo peso vai se tornando mais leve. E guardemos no nosso coração: é preciso continuar no caminho, independente de qualquer provação. É preciso continuar no caminho da sua fé.